This video is part of the Erasmus Plus Sport project Sport Against Match Fixing, and its objective is to raise awareness about the nature of match fixing and the negative impact of this practice on the careers of the athletes. Olha, a primeira abordagem que eu tive foi... Eu não conheço a pessoa, foi através de uma criança de 8, 9 anos, entre 8 e 10 anos. Foi num jogo que nós tivemos fora de casa, em que quando o clube chega fora de casa, normalmente nós vamos conhecer a relva. Chegamos, deixamos as coisas no balneário, vamos para cima, conhecer o gramado, ver a dimensão do campo, ver essas coisas. E se aproxima uma criança de mim, entre 8 e 10 anos, e me entrega um papel. Que quando eu abro o papel, está lá escrito, ainda me lembro os valores, era 750 € para fazer um pênalti. E eu descubro que tem uma pessoa a me observar quando eu pego esse papel, embolo e jogo no negócio de correr água que tinha perto do campo. E nisso alguém deve ter visto e o mesmo miúdo, volta até mim e me entrega outro papel, com um valor mais alto. Antes dizia 1.250 € por pênalti. Novamente eu faço o mesmo, e o miúdo retorna até mim e me entrega um outro papel, 1.500 € por pênalti. E eu rejeito, que eu joguei o papel fora, o jogo começa e durante a partida, nesse jogo não perdemos, conseguimos empatar, mas nessa partida houve 2 pênaltis contra a minha equipe. O mesmo jogador que marca o pênalti, que comete o pênalti. E eu vou para casa pensar nisso. E eu penso, fogo, então eu não aceitei, não peguei, mas houve quem aceitasse. Pode ser coincidência ou não sei, mas essa mesma pessoa fez 2 pênaltis. Eu vou para casa pensar nisso, passada uma semana, aí sim eu recebo a ligação de um diretor de um clube. A me perguntar como é que era a situação e não sei o quê. E eu falei, olha, esquece comigo, não vale a pena porque eu não vou fazer isso por causa de 1.200, 1.500 € não é coisa que vai... E a resposta dele é, não, mas quem está falando desses valores? Eu quero conversar contigo a partir dos 10.000 €. E eu já pensar naquilo, pá, não sei, fui para casa, isso morava numa cidade grande, e fui para casa. Chego em casa, ele me liga novamente, a dizer, então, como é que é? Você quer conversar conosco, não quer? O que você pensa? Eu falei, ó, pai, eu não sei, eu acho que eu sozinho, não tinha pessoas para pegar um conselho, um amigo para perguntar, estava sozinho, pronto. E naquele momento balancei um bocado, e ele pega e fala, olha, você tem que responder rápido, porque o meu pessoal já está aí, e eu tenho 4 jogadores seus já da sua equipe confirmado, e se você não me confirmar que sim ou que não, eu tenho que ir atrás de outro. E inclusive, se você falar que não, eu tenho que conversar com o seu treinador para poder não te colocar em campo e colocar quem queira. E nisso eu aceitei encontrar com essas pessoas e me deram o nome das pessoas que estavam já no clube que eu estava, que também já tinha aceitado a proposta. E eles falaram, você vai perdendo ou não, a diferença é que você vai perder sempre, a diferença é que uns vão ganhar dinheiro e outros não. E aí aceitei a maior meta da minha vida em pegar aquele dinheiro. E peguei aquele dinheiro e ainda pior, nessa partida ainda corre mal. Ou seja, não deu o que eles queriam. E aí quem já me liga a partir desse momento que o jogo corre mal já não é mais o diretor do clube, já são pessoas mais complicadas, vamos dizer assim. A me obrigava a dizer que eu tinha que devolver o dinheiro ou... E eu falei, opa, de eu devolver o dinheiro eu não posso porque eu já não tenho mais dinheiro comigo e eu não posso devolver. Então você tem que fazer outra partida. E a partir daí aquilo vai virando meio que um bolo de neve e a pessoa já não consegue sair. E no último jogo da época é quando a polícia me aborda no estádio. O jogo finaliza, a polícia me aborda no estádio e me dá a pior notícia da minha vida, que é que eu estava detido. E o óbvio já sabia daquilo, né? Eu sabia o porquê. Não sabia que era tão grave. Agora, quanto ao que fez com a minha vida. Destruiu minha vida toda. Eu acho que foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Porque, além do que eu tinha, o contrato, além do meu sonho realizado, que todo sonho de um jogador é começar de baixo e chegar lá em cima,
E quando eu consigo dar esse salto, o meu chão desaba e eu vejo que... E meu chão não desaba porque desaba porque eu é que abri, eu é que fiz aquela merda que meu chão acontecer aquilo. E o impacto da minha vida foi muito, muito, muito grande, não só minha, como da minha família. Então o recado que eu deixo para todos é que não entram nesse tipo de situação. Se estiver sozinho, procura se informar, procura amizade, procura amigos, procura pessoas que possam dar uma palavra mínima de conforto, uma pessoa que possa te ajudar verdadeiramente. Uma pessoa que chega perto de você e te oferecer esse tipo de coisa, imediatamente diga não. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Até porque, além do sonho que você vai estar perdendo, além do sonho, da sua carreira estar jogada fora, você vai arrebentar com a sua vida e não é só sua vida. Você vai arrebentar com a vida da sua família que depende de ti, sua filha, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Por isso eu acho que é uma vida que não vale a pena. Por isso é um recado que eu deixo. Diga não. In case you have been approached or you know someone who has been approached to manipulate a match, report this to your federation. Not reporting can bear serious consequences. Remember that by reporting you are also contributing to the protection of the sport we all love. Project Sport Against Match Fixing is funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or Asia. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.